Bom dia a todos aqui. Hoje, no Evangelho, a gente tem uma das mais bonitas parábolas de Jesus. Para contextualizar, ele foi intimidado ali. Naquela situação, foi provado, que a gente fala, né? A gente lembra que os fariseus, os saduceus, aquela gente lá, estava toda hora tentando pegar ele em alguma palavra que ele pudesse falar tortamente, para conseguir incriminá-lo em alguma questão, tanto civil quanto religiosa. Então ele iria arrumar briga, tanto com o sistema religioso ou com o sistema político de Roma. E aquela gente lá, sem paz na alma, todo dia ia lá tirar pergunta com Jesus. A gente fala, Jesus foi muito sábio, durou 3 anos isso, né? 3 anos, todo dia eles lá marcando ponto para matar ele. E Jesus lá, saindo, né, de fininho em cada pergunta. A gente não tem ideia de quantas perguntas eles iam tirar todo dia com ele. O que a gente tem aqui na Bíblia é um pequeno registro do que era todo dia a vida de Jesus, né? De vez em quando ele estava sem paciência. De vez em quando ele tinha toda a paciência do mundo para explicar e explicar, mesmo sabendo da má intenção daqueles que iam tirar a pergunta com ele. Então, explicando isso, me vem uma bênção religiosa. Em algumas traduções fala que era um jurídico da lei, né? Para a gente ter uma noção, qual era a compreensão do que eles tinham da religião. Será que também temos essa compreensão da religião? Uma religião jurídica, uma religião onde está pautada em questões legais. Será que a espiritualidade ela é baseada em questões jurídicas, questões de legalidade ou não? A gente vai entender. Senhor, quem eu devo amar? Quem é meu próximo? Aonde eu devo praticar a bondade? Jesus dá a parábola do bom samaritano, né? Como a gente tradicionalmente conhece. O samaritano que, vendo aquela pessoa em situação de violência, de uma situação de vulnerabilidade, ao contrário das outras pessoas ao redor, que Jesus marca que era levita, era um sacerdote, que negaram ajuda ao seu próximo, aquele samaritano que tinha má fama para os judeus, o povo samaritano era mal visto pelos judeus, todos os povos eram mal vistos pelos judeus, né? Ele vai lá, ajuda aquela pessoa em situação de vulnerabilidade, paga as despesas dela e falou pro dono da hospedagem, ó, se ele gastar mais, eu vou voltar e pago a mais. E Jesus fala, quem agiu com misericórdia para com aquele homem? O samaritano, para não falar, o samaritano não, o fariseu, né? O líder religioso, para não falar samaritano, fala, aquele que agiu com misericórdia. Aí Jesus, então, vai lá e faça a mesma coisa que aquele que agiu com misericórdia faz. Para um judeu, aquilo ali foi uma ofensa. Ó, tá vendo aquele samaritano? Faz aquilo que ele fez. Tá vendo aquele homem errado? Faz igual a ele. Eu, santo, eu não vou fazer igual aquele homem que é impuro. Eu, que sou religioso, não vou praticar aquilo, porque é imundo. Então a gente começa a entender que a religião, às vezes, se ela não for vivida com sinceridade, com profundidade, com comunhão com Deus, ela se torna algo que nos desvia da fé. Ela nos torna algo que é anti-Deus.
A religião, ela pode ser um instrumento para nos afastar do caminho de Deus. Se a gente entender a religião como algo jurídico, algo que nos coloca acima do bem e do mal, algo que pela minha prática religiosa eu me sinto superior ao outro, que não tem ou prática religiosa ou não tem a mesma prática religiosa que eu, e eu me torno o quê? No meio cristão a gente fala um fariseu, como algo pejorativo, né? Por essas figuras que ficavam perseguindo Jesus, que tinham, como o próprio Jesus falou, eles pregam bem, eles têm bons ensinamentos, mas não fazem aquilo que eles fazem. Não pratiquem as obras que eles fazem, pois as obras deles estão cheias de maldade, cheias de malícia. O discurso religioso, ele é hipócrita, fala de Deus, mas pratica maldade. A gente vê pelo próprio Evangelho que eles eram os líderes religiosos, mas no coração deles estavam lá procurando matar Jesus. Estavam lá procurando todo dia um motivo para matar o seu próximo. Grandes religiosos. Hoje em dia, a gente vê nos meios de comunicação, nos meios de mídia, líderes religiosos envolvidos em toda sorte de roubo, abuso, violência e morte. Fulano de tal, líder religioso tal, matou fulano. Que líderes religiosos nós temos? Eu lembro que há bastantes anos atrás, né, eu tinha uma ideia de religião que era meio que romantizada. E quando você vê em situações de guerra, líderes religiosos abençoando tanques de guerra, líderes religiosos abençoando líderes políticos que têm sede e fome de sangue, abençoando guerra, abençoando proclamações de violência mundo afora, tanto no Ocidente como no Oriente, tanto religiões cristãs ou não. Líderes religiosos abençoando suicídios, líderes religiosos abençoando toda sorte de violência mundo afora. Alguma coisa está muito errada, alguma coisa não está certa, algo me incomoda, algo deveria incomodar todo mundo, algo deveria incomodar líderes religiosos muito preocupados com moral e bom costume, enquanto isso, com um discurso de violência aqui no Brasil, com um discurso de opressão e perseguição a pessoas de outras religiões, com um discurso de opressão, incentivando aqueles, porque o líder religioso faz um discurso, mas quando vai para a massa, aquele discurso ganha proporções de violência prática, no qual, não, ele só está pregando a palavra de Deus. Mas qual palavra de Deus? Uma palavra de Deus baseada no ensinamento de Jesus da misericórdia, ou uma religião jurídica, uma religião onde está preocupada com pequenos detalhes religiosos que estão acima do bem e do mal, aonde para que eu possa praticar minha religião, eu tenho que oprimir o próximo, eu tenho que perseguir o próximo, porque ele não está andando de acordo com os meus parâmetros religiosos. Na carta aos Colossenses, nós temos uma exaltação do apóstolo Paulo à comunidade de Colossos, aonde ele fala que o Espírito de Deus guiou aquela comunidade para praticar o bem. O Espírito de Deus, quando ele é algo vivo no coração do cristão, ele é aquele sentimento, ele é aquela força que nos impulsiona a praticar o bem e a misericórdia. Alguma coisa nesse Espírito de Deus que anda por aí não está certo, porque ele não está incentivando a comunidade cristã a praticar o bem. Ele está incentivando a violência e a morte. Então, assim, não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus que é invocado para praticar violência. Não é o Espírito de Deus que é invocado para perseguir. Não é o Espírito de Deus que é invocado para exaltar figuras
que praticam violência simbólica e violência prática. A violência não está dentro do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos impulsiona a praticar a misericórdia com aqueles que nos são próximos e aqueles que nos são distantes. A misericórdia de Deus nos impulsiona a praticar. Se a gente praticou o bem hoje, esse Espírito de Deus nos impulsiona a praticar mais bem amanhã. A gente é impulsionado a praticar o bem amanhã, depois e até o fim dos tempos. O Espírito de Deus, ele não é um sentimento de emocionalismo que faz as pessoas chorarem à toa. Ele faz? Faz. Mas não é a função dele. A função dele é nos preparar para um reino de luz, um reino celestial, onde aqueles que se encontrarão lá estarão com o coração puro diante de Deus. E um coração puro diante de Deus é um coração que pratica o bem. É um coração que está dentro da misericórdia de Deus. E não um coração rancoroso. Um coração onde as leis religiosas, que não tem nada de Deus, que não tem nada de espiritualidade, elas são só insígnias religiosas para ostentar poder. Isso está muito distante do Espírito de Jesus, que entrou como rico pela porta de Jerusalém, que foi humilde até o final, morreu em morte de cruz, ressuscitou e hoje reina nos céus. Mas ele, enquanto andou na terra, ele caminhou junto com aqueles que eram divergentes, aqueles que eram errados. E ele falou uma frase muito interessante. Quando um outro fariseu chegou para ele e falou sobre aquela gente estranha que caminhava com ele, e falou que a prostituta entrará no reino dos céus antes dos religiosos, que ela precederia. A prostituta, ela era aquele sinal de divergência máxima, a pecadora das pecadoras ali. E os religiosos teriam ainda muito caminho pela frente. Teriam que abandonar muitas coisas para ter um coração sincero. Que o nosso coração esteja sincero. Que a misericórdia de Deus nos impulsione a mais misericórdia. Mesmo que às vezes o nosso coração esteja oprimido, sobrecarregado, essa misericórdia de Deus, ela vai nos aliviar. O coração de Jesus, ele vem para nos aliviar em nossas dores. Que essas dores nos impulsionem a fazer o bem. Que tenhamos misericórdia cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.